Show. Maluco, pau, quebra. Acabou a música. Vamos começar agora a falar de coisa séria. Primeira notícia de hoje, galera. Polícia Civil do DF. Nosso 6h40, começando às 7h20. Muita coisa interessante. Pau quebrando em Brasília. Pau quebrou ontem em Brasília na CPI da Covid. Várias notícias interessantes do STJ que rolou. Do STF eu não tive nada porque o sistema do STF caiu. Mas temos várias notícias bacanas do STJ e várias notícias do mundo que vão repercutir no seu concurso. Pau quebrou em Brasília. Quem tá assistindo a CPI da Covid, meu irmão? Casos de família tá perdendo pra CPI da Covid. Pau ontem em Brasília. Fica até o final. Fica até o final que você vai saber como isso pode afetar, e ainda vou dar uma dica para a sua prova. Você vai saber como isso vai ser cobrado na sua prova. Quem não está acompanhando a CPI da Covid, acompanhe, porque provavelmente tema de prova vai estar lá. Tem muita coisa bacana para falar por isso, mas vai ter que esperar até o final, né? Antes de eu falar sobre o bafafá de Brasília. Mas vamos lá. Primeiro, Polícia Civil do DF. Polícia Civil do DF, meu irmão. Polícia Civil do DF é rocha. Porra, acabou, não tem Polícia Civil do Rio, não tem Polícia Civil de São Paulo, é Polícia Civil do DF. Polícia Civil do DF é rocha. Bota pra lascar. Polícia Civil do DF, falso sugar daddy, é preso acusado de ameaçar e estuprar mulheres no DF. Cara, é um golpe que tem demais, principalmente aqui no DF, bicho. Ó, o cara vai lá, faz um perfil falso, engana a mulher, sabe? Começa a prometer mundos e fundos e caso chega na gatinha, né? Chega nela assim, pô, gatinha, aqui, ó, eu tenho pra te bancar tudo, que não sei o quê, que eu sou rico, que eu sou milionário, que eu sou aquilo. Só que o cara, 45 anos, morava com a mãe. Já diz muita coisa, né? O cara de 45 anos morava com a mãe.
E aí enganava mulheres, extorquia dinheiro por ela, extorquia dinheiros, dizia que tinha um monte de patrimônio, não tinha patrimônio nenhum, era bancado por elas. Resultado, foi feito aqui no DF, Polícia Civil do DF, que é Rocha, foi lá e fez o quê? Prendeu. Prendeu o safado. Eu cheguei a derrubar o telefone. Prendeu o safado. Então a Polícia Civil do DF prendeu um acusado de ameaçar estuprar mulheres. Ele estuprava por quê? Filmava as relações sexuais que ele tinha com elas e depois ameaçava elas, né? Fazia aquele sexo virtual, sexo consentido e tudo mais. Então o cara foi preso e já era. Tudo veio daquele site Meu Patrocínio. Bom, mais notícias. Cara, Brasília tá bombando, viu? Brasília está bombando. A Polícia Federal pediu abertura de investigação sobre supostos repasses ilegais ao ministro Dias Toffoli. Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal abertura de investigação sobre um dos seus próprios ministros. Olha só, olha a confusão que isso vai dar. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pode. Por quê? Polícia Civil, para investigar um ministro do STF, para investigar alguém com foro privilegiado, a Polícia Federal ela tem que pedir uma autorização ao Supremo para que haja a abertura do processo de investigação. É a mesma coisa, vai investigar senador, como é que faz? Tem que pedir essa autorização ao Supremo. É um requisito preparatório para a investigação. Então, a lei determina este pedido foi feito e agora Totó está sendo investigado. Bom, STJ, honorário de administrador em recuperação de micro e pequena empresa deve se limitar a 2% da dívida. Nós sabemos que no processo de falência, né, no processo de falência e recuperação judicial, é escolhido uma pessoa para atuar naquela fase preparatória, né, para aquela fase de falência, recuperação e tudo mais, é escolhida uma pessoa que vai administrar os bens da massa falida ou a massa em recuperação, e esta pessoa não vai poder ter remuneração, no caso de micro e pequena empresa, mais de 2% da dívida. Isso é para prevenir que o administrador seja pago com um valor que está sendo utilizado para a própria recuperação judicial da empresa. Então, isso foi decidido pela 4ª turma do STJ. Isso, decisão de ontem, quarta-feira, 12 de maio. Vamos lá, para STJ. STJ vai definir necessidade de ação autônoma de ressarcimento diante da prescrição das demais sanções da LIA. Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, a possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao erário nos autos da ação civil pública por ato de lei de improbidade administrativa, ainda que se declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei 8429, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica. Então, a fim de evitar indevida paralisação de ações de responsabilização por ato de improbidade, o colegiado estabeleceu que a suspensão do trâmite dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão, deve alcançar somente os casos em que, sendo em controvérsia a prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, reste apenas discussão quanto à necessidade de ajuizamento de ação autônoma para o ressarcimento dos danos causados ao erário. Não entendeu? Eu explico. O que acontece? Tem os danos que foram causados ao erário, no caso de ação de improbidade administrativa, e o STJ agora ele vai decidir por julgamento por amostragem, né, recurso repetitivo, tudo mais, ele vai decidir uma divergência que tem, no qual que são as ações quanto ao dano ao erário, elas são imprescritíveis, né? Só que ele vai decidir a necessidade de uma ação autônoma para aquele ressarcimento diante das prescrições. Por exemplo, as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, mas se tiver outros tipos de danos, vai precisar de ação autônoma ou o ressarcimento vai vir com a mesma ação naquela que é imprescritível. Isso o STJ vai decidir ainda. Então ainda não temos uma jurisprudência fundamentada sobre isso. Lembrando que daqui a pouco, viu? Daqui a pouco os bastidores de Brasília, daqui a pouco vai ser o come-sapo que rolou na CPI. Outra notícia do STJ, homologação de perícia reduz para 30 dias prazo decadencial em crime contra a propriedade material. Ou seja, os crimes contra a propriedade material, a necessidade de perícia vai ter prazo decadencial de 30 dias. Sabe a diferença entre prazo decadencial para prazo prescricional? Não sabe?
Fica na dica aí, estudar um pouco mais de civil. Daqui a pouco eu explico a diferença sobre isso. Uh, quem atua nos tribunais superiores também tem uma notícia, ó, haverá uma manutenção que deixará os sistemas parcialmente indisponíveis no próximo sábado agora, dia 15, vai haver uma manutenção nos sistemas dos tribunais superiores, vai deixar eles indisponíveis. Então fique ligado para você que atua nos tribunais superiores e precisa protocolar alguma coisa no sábado. Notícia também de recurso repetitivo no STJ. Pagamento administrativo de benefício previdenciário não altera a base de cálculo de honorários. A honorário advocatício, quem atua também na área, fica ligado nisso, que o pagamento administrativo de benefício previdenciário não vai alterar a sua base de cálculos. E a penúltima notícia do STJ é que o Código Florestal define faixa não edificável a partir de curso d'água em áreas urbanas. Isso foi decidida pela primeira sessão. Julgamento de recurso repetitivo, primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou o entendimento de que o Código Florestal deve ser aplicado para a delimitação da extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos d'água em áreas urbanas consolidadas. Segundo o relator, a definição pela incidência do Código leva em consideração a melhor e mais eficaz proteção ao meio ambiente, como dispõe o artigo 225 da Constituição Federal, observado, claro, o princípio do desenvolvimento sustentável e as funções social e ecológica da propriedade. A tese foi a seguinte: na vigência do novo Código Florestal, a extensão não edificável das áreas de preservação permanente de qualquer curso d'água perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que é disciplinado pelo seu artigo 4º caput, inciso 1, alíneas A, B, C, D e E, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade. Mais uma notícia do STJ, e isso é bem importante para quem tem filho. Presença dos pais dispensa autorização judicial em contrato de gestão de carreira de atleta relativamente incapaz. Por exemplo, digamos que a gente tem uma pessoa que é atleta, um Gabriel Medina da vida, só que ele é relativamente incapaz. E aí, para fazer o contrato de gestão, às vezes precisava de autorização judicial antes. O STJ, ele decidiu que, se os pais estiverem presentes na assinatura do contrato, não tem necessidade de autorização judicial. Essas foram as notícias do STJ. Agora vamos para as notícias que podem cair na sua prova. Galera, muita atenção nisso, porque as provas, principalmente quem está fazendo, Ministério Público e Defensoria, está adorando cobrar esse tema. MPF cobra na Justiça envio de policiais à comunidade de alvo de conflito na terra Yanomami. Bicho, cuidado, saibam todas as notícias que envolvem indígenas, porque provas de promotor, provas de defensor costuma cair muito. Se a terra tem um precedente do STJ que acho que é, como é que era o nome da Raposa do Sol. A reserva Raposa do Sol, alguém já ouviu falar? Quem não ouviu falar, conheça esse precedente do STJ, porque sua prova vai cobrar isso. Então, muita atenção nisso. Já falei para vocês, mas eu vou falar de novo. Vocês estão ligados no bafafá que tá rolando em Brasília, né? Bicho, quem assistiu a CPI da Covid ontem? Fala aí, quem assistiu? Quem assistiu? Diz para mim. Quem assistiu aqui no chat ao vivo, quem assistiu a CPI da Covid ontem? Me conta. Porque, meu irmão, pau quebrou. Flavinho chamou o Renan de vagabundo, Renan chamou o Flavinho de safado, o pau quebrou ali, casos de família, perdeu para Brasília. A CPI da Covid foi foi melhor que Big Brother. Quem assistiu Big Brother vai gostar de ver a CPI da Covid. E nisso nós temos algumas coisas muito interessantes para tirar, além do quebra-pau que rolou, nós temos alguma coisa muito interessante para tirar da CPI da Covid. Principalmente porque nosso grande amigo Fábio, ele fez alarde, né? Ele chegou e falou assim, meu irmão, ele mentiu. Disse pra Veja uma coisa, disse pra CPI outra, e aí mentiu, e aí começou a quebrar o pau lá, e começou a todo mundo encher o saco, e nisso irritou a CPI, irritou os senadores, o pau comeu, Brasília pegando fogo. E o que aconteceu? O que acontece sobre isso? Pediram a prisão dele.
lá ao vivo, todo mundo no meio da CPI pedindo a prisão dele. Pode? Isso pode acontecer? A CPI tem poder de polícia para isso? Pode. Nosso código de processo. Eu ia falar de código de processo penal. A CPI não está nem no código de processo penal. Nosso ordenamento jurídico ele prevê essa hipótese. A CPI ela tem poderes investigatórios próprios da polícia judiciária, inclusive de representar por medidas cautelares. A CPI ela pode representar por medidas cautelares, inclusive podendo representar por prisão, podendo representar por quebra de sigilo, podendo representar por interceptação, podendo representar por busca e apreensão. E pode tudo, CPI pode tudo, cara. Mas e aí? Mas como ele poderia ter sido preso naquele ato? Poderia ter sido preso em flagrante ali na hora? Poderia. Por quê? Porque o Fabinho ele foi levado à CPI na condição de testemunha. A testemunha ela tem a obrigação de dizer a verdade. Ela não pode calar a verdade. Tendo esta obrigação, ao mentir, ele cometeu o crime de falso testemunho, previsto no nosso Código Penal. Não lembro da pena aqui de cabeça, mas o crime previsto no nosso Código Penal de falso testemunho. E isso poderia ter levado a pedido de prisão dele, e poderia ter levado até a prisão dele em flagrante. Requisitaram, olha só o que a CPI fez. Requisitou o áudio da entrevista, o áudio sem cortes da entrevista da Veja, na qual ele falou um monte lá, né? Na qual ele meteu o pau no Ministério da Saúde, meteu o pau no Bobô, meteu o pau em todo mundo. O bicho tava com a macaca solta lá na entrevista da Veja. Só que chegou lá na CPI, aquelas afinadas coisas não são assim, né? E aí, houve o bafafá lá, houve a ponta de dedos. Flavinho falou assim, chamou o Renan de vagabundo, falou que o Renan não poderia. Como é que um vagabundo vai pedir a prisão de alguém? Aí o Renan falou pra Flavinho, você que é um vagabundo, e não sei o que, começou a comer rabo de pra cá, e daqui a pouco um xingou a mãe do outro, aí botou assim, quem cospe primeiro é homem, aí já viu, né? Quase saiu no pau. Ia ser engraçado. Ia ser engraçado eles saírem no pau, mas quase saiu no pau. Inclusive, nós temos episódios de antigos, né? De CPIs antigas, debates no Senado antigo, na época que o Antônio Carlos Malvadeza estava lá tava lá no Senado, que rolou porrada. Já rolou porrada no Senado, bicho. Já rolou porrada no Congresso. Imagina só, os velhinhos lá tudo saindo no pau um com o outro. Mas já rolou porrada. Então, aí a CPI ela pode fazer isso, como eu falei para vocês. A CPI ela tem poderes de polícia, no qual ela pode representar por medidas cautelares. Tema de sua prova. CPI pode representar por busca e apreensão? Verdadeiro. CPI pode representar por prisão? Verdadeiro. CPI pode representar por interceptação? Verdadeiro. A pessoa que está depondo... Olha só, quantas perguntas a gente tira de um fato só. A pessoa que está depondo na CPI na condição de testemunha, ela pode faltar com a verdade? Falso. Ela deve ter se ela faltar com a verdade, ela pode ser penalizada, ela vai incorrer no crime de falso testemunho? Verdadeiro. Agora a perguntinha que a Sebrasp adora fazer. A pessoa conduzida como réu para depor na CPI, ela tem que falar a verdade? Não, né? Se a pessoa está conduzida como réu, não existe no Brasil crime de perjúrio. Aquela pessoa que está sendo investigada, ela mente. Isso não existe no Brasil. Você não tem aquele dever de falar a verdade, somente a verdade, tudo mais a verdade é graciado por Deus. Não, isso aqui não tem no Brasil. Então, não existe o crime de perjúrio. A diferença foi que o Fabinho, ele foi levado como testemunha. Como na condição de testemunha, ele tem o dever de falar a verdade. Aí eu pergunto para vocês, e se a pessoa for conduzida você como advogado, a pessoa foi conduzida à CPI como réu, como investigado. É o caso que eles estão tentando amoldar o Pazu, né? Estão tentando amoldar o Pazu para ser condição de investigado, a base governista. Por quê? Porque aí ele pode, o que ele pode fazer? Você como advogado, o que você pode fazer pelo seu cliente? Seu cliente lá é o Pazu vai ser conduzido à CPI na condição de investigado. Você como advogado, como é que você vai agir? Como é que você vai aconselhar seu cliente? Me fala. Cadê os advogados aí presentes? Então, você como seu advogado, você vai ter que impetrar um habeas corpus preventivo
no STF, que inclusive estão querendo fazer para ele na condição de testemunha, justamente para que ele não crie provas contra si mesmo. Ó, Pacto São José da Costa Rica. Ninguém lembra disso? Status de norma supralegal. Não está como norma constitucional, mas está no caráter supralegal. O STF já decidiu isso, ou seja, está acima das leis, abaixo da Constituição. E o que ele diz? Que a pessoa não deve produzir prova contra si mesma. Logo, há um habeas corpus preventivo para isso. Para quê? Porque se a pessoa, mesmo que ela for conduzida como testemunha, mas foi forjado na condição de investigado, justamente para que ela não possa calar com a verdade, aí há esse precedente do STF de que há a impetração de um habeas corpus preventivo para garantir o seu direito de não produzir prova contra si mesmo. Mas e aí? O que aconteceu então? Pediram ou não pediram a prisão do cara? O cara mentiu, era testemunha, faltou com a verdade, a CPI podia pedir a prisão, pediram ou não pediram? Não pediram. Lá na hora todo mundo peidou na farofa, não pediram a prisão do Fabinho. Mas fizeram uma coisa que também é devida. A CPI, ela é uma investigação. Imagine uma polícia judiciária, imagina eu, delegado de polícia. Ao terminar minha investigação, o que eu faço? Remeto os autos ao judiciário, que vai ser remetido ao Ministério Público, que é o detentor da ação penal. É aquele que tem a denúncia, né? Aquele que tem o direito e dever de denunciar. Isso cabe ao Ministério Público. Aí, no final de toda a CPI não vai punir ninguém, a CPI não vai... ela pede a prisão, mas ela não vai prender ninguém, ela não vai fazer nada disso. Ela não vai julgar ninguém, a CPI não julga, a CPI investiga. E no final de tudo, é feito um relatório e é encaminhado à PGR. No caso do Fabinho, a CPI pediu que o Ministério Público apure se o depoente mentiu ao depor. Então, os autos daquela sessão bafafá de ontem, foram encaminhados ao Ministério Público, no qual vão verificar a presença do crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Então, vai tudo para o MPF e o MPF vai averiguar a presença do crime de falso testemunho. Esse foi o bafafá que rolou ontem, bicho. Perdeu. Quem não assistiu Caso de Família, quem não assistiu CPI, perdeu, porque o bafafá foi grande. Bom, essas foram as principais notícias que aconteceram de terça para quinta-feira. Até hoje, né? Até hoje foram essas notícias. Alguma coisa nova aconteceu hoje? Vamos dar uma olhada aqui para ver se alguma coisa nova aconteceu hoje. Se temos algo de novo nos ambientes dos bastidores da CPI e do mundo jurídico. Deixa eu só a página do UOL abrir. Não, isso aqui não interessa pra gente. Aqui, ó. Lembra que eu falei no comecinho, eu falei para vocês que a PF pediu investigação do Totó? Então, para você abrir uma investigação contra alguém com foro privilegiado por função, tem que pedir à autoridade competente a abertura, né? A permissão para a abertura. No caso, a PF está investigando o ministro do STF, bicho. O pau vai comer aí também, viu? Preparem-se, porque o pau vai comer aí também. Estão investigando a abertura do Totó. E aí, para isso, também tem que ser homologada a delação do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, né? E aí, mas para ser homologado, o Fachin tá com o ministro Edson Fachin, está sendo cobrado para homologar essa delação, justamente para levantar a possibilidade, para embasar cada vez mais a possibilidade da investigação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. No mais, é isso, galera. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos por estar assistindo. Lembrando que terça-feira nós estamos transmitindo tanto ao vivo no Instagram quanto no YouTube. Lembrando que terça-feira nós vamos voltar ao nosso horário normal. Hoje foi excepcional, 7h20, mas nosso horário normal é 6h40. Toda terça e quinta, 6h40 aqui no meu Instagram. Sigam nossa página,
vouseraprovado.com. Sigam o nosso canal também, Vou Ser Aprovado. E sigam o nosso Instagram. Quem está acompanhando, quem acompanha a gente sempre nas nossas lives, eu vou pedir um favor. Dá nosso soquinho aqui de sempre e marca, tira um print, me marca, tira um print, publica no Instagram, marca um amigo seu, me marca também, as pessoas que têm que assistir, as pessoas que você conhece que estão estudando para concurso, que nós vamos estar aqui sempre, toda terça e quinta, 6h40, no Instagram e agora também no YouTube, comentando e trazendo as principais notícias que compõem o mundo jurídico e principalmente os principais temas que podem cair na sua prova. Sigam a gente, curtam a nossa página, curtam lá o nosso site, curtam também o nosso canal. Obrigado a todos e até o próximo 6h40.